Lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Essa é a 13ª e última lição do segundo trimestre de 2020 e você continua comigo na EBD virtual. Meus queridos, nós chegamos ao final do trimestre com louvor. Não, obviamente, por outro motivo que não o próprio assunto. O tema estudado esse trimestre foi de muita riqueza, né, de conhecimento para todos nós. A carta aos Efésios realmente uma carta singular do apóstolo e tem tanto assuntos doutrinários quanto assuntos práticos para a nossa vida cristã. E nós agradecemos a Deus por esse tesouro que Ele nos concedeu no segundo trimestre de 2020. Vamos terminar a revista falando sobre batalha espiritual. O texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O uso da armadura de Deus assegura ao cristão a vitória nas suas batalhas espirituais. Então é sobre isso que vamos falar, que os cristãos precisam se preparar para essa batalha, né? A vida cristã é uma vida de embates, a vida cristã é uma vida de conflitos, visto que o que está em jogo nisso tudo é a alma de cada um de nós. Então, tanto tem Deus que nos amou com amor inigualável e quer nos salvar, quanto tem o inimigo das nossas almas que quer impedir esse plano de Deus para nós. Por isso a batalha. E por isso nós devemos nos fortalecer, conforme está aqui no tópico 1. Estar fortalecidos. Paulo começa esse texto dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos entender que precisa haver um preparo. Fortalecer esta ação está indicando um ato prévio da nossa parte. Precisamos nos envolver com o contato diário com o Senhor, né? A nossa vida devocional precisa ser ativa. Precisamos nos envolver e evoluir na santidade ao Senhor. Precisamos sim, por meio da renovação da nossa mente, estar preparado para o dia mau, porque a batalha está aberta para todos nós, mas o momento do embate, propriamente dizendo, ninguém sabe qual será o seu, qual será o meu, mas é certo que teremos. Então temos que estar preparados para isso. Além da vida devocional, com a prática da oração principalmente, nós devemos ser vigilantes. Vigilantes como a gente observa no reino animal. Quando você vê um pássaro, por menor que seja, por mais belo que seja, por mais frágil que seja, mas ele está sempre olhando ao seu redor para saber se está vindo algum perigo. Aquilo mostra para a gente a vigilância que os animais têm. Todos eles estão atentos ao que está acontecendo à sua volta, e assim deve também agir e viver e proceder o cristão, atento à sua volta com o que esteja acontecendo, porque isso é parte do preparo que devemos ter para esta grande batalha espiritual. Bem, o tópico 2 fala sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. E ele inicia dizendo das astutas ciladas do diabo, né? Quando fala de astúcia, fala de algo que engana. O diabo é caluniador, o diabo é mentiroso. João 8 fala claramente que ele mente desde o princípio, ele é pai da mentira. Ele usa também a tática do medo. Ele gosta de impor terror às pessoas, porque amedrontadas as pessoas se tornam indefesas. Por isso essa estratégia do nosso inimigo em nos colocar muito medo em qualquer situação,
para que assim ele, diante da nossa fragilidade, ele possa vencer a batalha contra nós. Então temos que estar atento, conhecer este campo de batalha, saber que esse conflito é espiritual. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, onde é o campo da batalha? É o mundo espiritual. É lógico que, vez ou outra, pode haver consequências no mundo físico dessa batalha espiritual, mas predominantemente essa batalha se dá no mundo espiritual. Por isso as nossas armas devem ser também atuantes nessa esfera de existência, no nosso mundo espiritual. Não é contra carne e sangue, não é fisicamente que temos que nos armar, não é portar, possuir e aprender a manusear e usar arma de fogo, usar bombas. Não é isso. A nossa batalha é contra hostes espirituais da maldade. Temos que entender que essas agências existem e trabalham somente para te derrubar, para ganhar essa batalha espiritual que se dá neste ambiente. Que o Senhor nos ajude. O tópico 3 finaliza falando sobre armas indispensáveis ao crente, todas elas armas espirituais, lombos com a verdade. Veja só, a verdade é uma arma nessa batalha espiritual. A verdade é reta, a verdade ela é forte, a verdade ela é firme, e nós precisamos entender: não venceremos batalha espiritual alguma se não estivermos com a verdade. A justiça é outra arma espiritual indispensável ao cristão nessa batalha. Justiça fala de retidão. Devemos ter isso como norte na nossa vida. Trabalhar sempre com a verdade e com a justiça. Ser reto. Sabe, não pender nem para um lado nem para outro, que isso possa ser a sua marca, que isso possa ser o seu alvo, que você seja verdadeiro e seja justo. Também a paz, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, é uma terceira arma espiritual indispensável ao crente. Eu falei ainda há pouco a respeito de uma estratégia do nosso inimigo, que é impor medo e terror e pavor às pessoas. A paz é o contrário disso. Quando o seu coração está em paz, você não é vulnerável como aquele que está amedrontado. Então, quando você tem paz, você tem sobriedade e você tem confiança de que pode superar aquele obstáculo. Então entenda isso: a verdade, a justiça, a paz são armas que te ajudarão nesta batalha espiritual. Também temos o escudo da fé. Veja, o escudo fala de proteção, porque dardos são acionados, são disparados contra você, e a Bíblia aponta que Paulo, no capítulo 6 de Efésios, aponta a fé como um escudo que derruba, que anula a força desses dardos que são disparados contra você. Então tenha fé nas palavras do Senhor Jesus, nas suas promessas, em tudo aquilo que está na sua palavra. Tenha fé que Deus tem dias melhores para mim e para você. Tenha fé que Ele é mais poderoso do que o seu inimigo e Ele garante a sua vitória. Use o escudo da fé. E por fim, a última arma, o capacete da salvação. Isso diz de proteção na sua cabeça. Veja a importância da cabeça para o corpo, assim como a cabeça no sentido espiritual. Nós precisamos estar protegidos com a convicção de que estamos salvos na pessoa bendita de Jesus. Nada vai nos tirar isso, não porque somos fortes, não porque somos merecedores, mas porque Ele nos garante a nossa salvação, que você tenha a sua cabeça protegida por esse capacete. Finalizando com a espada da palavra de Deus, de todas essas armas aqui,
A espada é uma arma de ataque. Então, quando você for afrontado, confrontado por alguma mentira, por algum engodo do inimigo contra você, use a palavra de Deus, assim como Jesus usou, e assim você estará atacando este que quer nos destruir. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza de Deus e do seu poder. Os ardis de Satanás são subestimados. Eles não podem nos amedrontar, não podem nos vencer. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer essas potestades, e nós confiamos que, revestidos da armadura de Deus, vamos triunfar em nome de Jesus. Muito obrigado por sua companhia nesse trimestre. E eu estamos preparando novidades para os próximos encontros nossos, e eu convoco você a continuar conosco, nos ajude com a sua audiência, tá bom? Que Deus te abençoe a sua vida em nome de Jesus.